Onde a família real ficou? Na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital da colônia. Então, a família real chega na Bahia no finalzinho de janeiro de 1808 e já em março, né, um pouco mais de um mês depois, ela já se transfere para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro era a capital do Brasil, desde a metade do século XVIII, para ficar mais próximo, né, por ser a cidade litorânea ou porto mais próximo da região mineradora. Então, Rio de Janeiro continuou sendo a capital do Brasil. Em 1808, como eu disse, a mineração já não era tão forte, mas o Rio de Janeiro seguia sendo a capital da colônia. Então a família real portuguesa decide se estabelecer na capital da colônia. O Rio de Janeiro era uma das maiores cidades do Brasil, tinha 50 mil habitantes na época. Mas perto de uma cidade europeia, ela era muito pequena. Lisboa, por exemplo, que não é uma das maiores cidades da Europa, apesar de ser a capital de Portugal, ela é a capital de um país pequeno, então comparado a outras cidades europeias, ela tinha uma população menor. Lisboa tinha 217 mil habitantes, então era mais do que 4 vezes maior do que o Rio de Janeiro. Além disso, o Rio de Janeiro, além de ser uma cidade relativamente pequena, ela era uma cidade suja, uma cidade mal cuidada e uma cidade sem condições de abrigar muita gente. Então, percebam que era uma cidade de 50 mil habitantes e, de repente, chegam 15 mil portugueses junto com a família real. Então, é um aumento absurdo da população. Então, ela não tinha condições, não tinha estrutura para abrigar tanta gente assim. E o fato de ser uma cidade suja, uma cidade mal cuidada, tem a ver com a administração colonial. As cidades brasileiras, em geral, não eram cidades muito bem cuidadas, as cidades na colônia. Isso tem a ver com a forma com que Portugal administrava suas colônias. É diferente do que a gente viu, por exemplo, dos holandeses. A administração holandesa fazia questão de ter cidades muito bonitas. Os portugueses não faziam questão de ter cidades muito bonitas. As cidades portuguesas coloniais eram mais funcionais, digamos. Eram locais para concentrar a população e concentrar determinadas atividades. Eles não pensavam em embelezar as cidades ou em cidades com uma organização, uma qualidade de vida. As cidades coloniais portuguesas, elas são, por característica, desorganizadas. Ao contrário, como a gente viu das cidades holandesas, como a gente pode observar nas cidades coloniais espanholas, por exemplo. Mas as cidades coloniais portuguesas geralmente eram desorganizadas. E o Rio de Janeiro era uma cidade colonial portuguesa. A maior parte desses 50 mil habitantes que viviam no Rio de Janeiro eram pessoas pobres, né? Como a gente deveria imaginar, é uma população pobre e essa população pobre vive em casas apertadas. Famílias grandes em casas com poucos cômodos, às vezes um único cômodo para abrigar todo mundo. Então eram casas pequenas e apertadas para muita gente. Já os ricos que viviam no Rio de Janeiro, e os ricos do Rio de Janeiro eram fazendeiros, a elite econômica do Brasil, né? Fazendeiros, grandes comerciantes, muitos desses grandes comerciantes portugueses que viviam no Rio de Janeiro, traficantes de escravos, muitos deles também portugueses, e altos funcionários públicos, também muitos deles portugueses. Então, os altos funcionários públicos, traficantes de escravos, que era uma das atividades que mais dava dinheiro, os grandes comerciantes, quando a gente fala de grandes comerciantes, a gente está falando de comerciantes que fazem o comércio entre o Brasil e a Europa, ou grande quantidade de produtos entre diferentes regiões do Brasil. A gente não está falando daqueles comerciantes que viajavam pelo interior, né, faziam os tropeiros, que faziam as tropas. Né, a gente está falando dos grandes comerciantes que fazem o comércio marítimo. E os grandes fazendeiros. Né, tem a produção de cana-de-açúcar, mas nesse momento a gente já tem outras culturas crescendo, como o algodão no Nordeste, e algumas outras culturas se desenvolvendo no Brasil. Então os ricos eram os fazendeiros, grandes comerciantes, traficantes de escravos e altos funcionários públicos. Esses viviam em palacetes, né? Palacete seria o diminutivo de palácio, né? Em casas muito grandes que parecem palácios, são muito menores do que um palácio real, mas são grandes casas com muitos cômodos, muitas janelas, muito arejadas. E essas casas em geral eram afastadas do centro. Então a gente pensar em algumas grandes cidades brasileiras hoje, que em geral os melhores bairros estão perto do centro, nessa época no Rio de Janeiro as melhores casas estavam afastadas do centro. Depois o Rio de Janeiro vai passar por uma transformação, mas isso são cenas das próximas aulas. Mas ali as melhores casas estavam afastadas do centro da cidade. O que Dom João fez? Chegou, tinha que arrumar lugar para 15 mil pessoas morarem, não só a família dele, mas todos os nobres e funcionários que vieram com ele. O que Dom João fez? Mandou construir um monte de casas? A princípio não. Mesmo que ele mandasse construir, ia levar um tempo para essas casas ficarem prontas. O que Dom João fez?
requisitou as melhores casas da cidade do Rio de Janeiro para abrigar sua corte. Então ele mandou seus funcionários verem quais eram as melhores casas que tinham na cidade. Os funcionários de Dom João colavam um cartaz na porta da casa, dizendo que essa casa agora era propriedade real. Não nos esqueçamos que Dom João era um governante absolutista ainda. Então o que ele determina tem que ser seguido. Ele é a lei. Então se o rei determina que a sua casa vai ser para abrigar um nobre, você sai da sua casa para o nobre morar nela. Né? Até tem uma curiosidade sobre esse momento, que os funcionários portugueses colavam na porta da casa um cartaz com a sigla PR. PR quer dizer propriedade real. Poderia ser príncipe regente, mas não era, era propriedade real. E as pessoas começaram a fazer piada com esse PR, dizendo que PR era ponha-se na rua. Dom João começa a tirar essas pessoas dessas casas. E percebam que ele não ia escolher as casas ruins, ele escolhia as melhores casas. Então muitos fazendeiros, comerciantes, funcionários públicos não gostaram muito dessas medidas. E eles próprios, como eles tinham dinheiro, acabaram mandando construir outras casas para que eles morassem no Rio de Janeiro. Então Dom João meio que obrigou a galera que tinha dinheiro a construir novas moradias, e ele ficou com as moradias que já estavam prontas. Além disso, né, além de tomar a casa das pessoas para que seus funcionários e nobres tivessem onde morar, Dom João deu uma repaginada, uma reorganizada na cidade do Rio de Janeiro. Ele chegou no Rio de Janeiro e falou: caramba, essa cidade aqui tá meio feia. Essa cidade agora é capital de um império, de um grande império, o Império Português. Então essa cidade tem que ser digna de ser uma cidade imperial, de ser a capital de um império. Tá morando aqui uma família real, tá morando uma rainha, que por mais que seja louca, é a rainha, tá morando um príncipe regente que governa uma potência europeia. Então o Rio de Janeiro tem que ser uma cidade bonita, uma cidade digna de abrigar uma família real. Então Dom João começa a estabelecer uma série de reformas e de melhorias na cidade do Rio de Janeiro, para transformar o Rio de Janeiro numa cidade digna de ser capital de um império. Não era mais apenas a capital de uma colônia, agora era a capital de um império. Então o Rio de Janeiro, durante o período em que a família real esteve no Brasil, passou por uma rápida transformação urbanística. Muitos prédios, muitas obras foram realizadas, muitas ruas foram pavimentadas. Então a cidade ela teve um salto de qualidade num período relativamente curto. Então começaram a surgir novos bairros e bairros suntuosos, né? Como muitos ricos foram desalojados de suas casas para que elas fossem usadas pela corte portuguesa, os próprios ricos começaram a investir na construção de novos bairros e na construção de novas casas. Muitas ruas do Rio de Janeiro, que eram ruas de terra, foram pavimentadas, tiveram uma melhoria. Muitos pântanos que existiam na cidade do Rio de Janeiro foram drenados, se tornaram terrenos próprios para construção. Dom João mandou construir um grande hospital no Rio de Janeiro, que não existia, né? Geralmente havia pequenos hospitais, mas a maioria das pessoas, quando era atendida por um médico, era atendida em casa por um médico. E Dom João manda construir um grande hospital. Dom João manda construir um jardim botânico, que existe até hoje no Rio de Janeiro. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro é um dos mais importantes do Brasil. O Jardim Botânico, para quem não sabe, é um centro de pesquisa, né? Não sei se já comentei com vocês, talvez em outras turmas tenha comentado, jardim botânico e jardim zoológico não são lugares apenas para as pessoas visitarem. Jardim botânico e jardim zoológico são centros de pesquisa. No caso do jardim botânico criado por Dom João, ele tinha o objetivo de fazer experimentos com plantas, com sementes e mudas vindas de outras colônias, principalmente do Oriente, para ver se elas se adaptariam no Brasil, com o objetivo de diversificar a agricultura no Brasil. Então, o Jardim Botânico é um centro de pesquisas de botânica, né? Então, João não fez um jardim zoológico, mas, né, só comparando, o jardim zoológico seria um centro de pesquisa com animais. E que acaba tendo, por ter uma diversidade de formas de vida, tanto o jardim botânico quanto o jardim zoológico, são lugares para visitação pública, né? As pessoas visitam para ver ali o que tem. Dom João também mandou construir um grande teatro, o Teatro São João, que se chama, poderia ser qualquer outro santo, né? Mas ele escolheu São João porque era o santo que tinha o nome dele. Então, na verdade, o teatro tem o nome em homenagem a Dom João, não propriamente a São João. Esse teatro ainda existe no Rio de Janeiro, só que hoje ele tem um outro nome, ele tem o nome de João Caetano. João Caetano foi um importante ator, uma pessoa importante do teatro brasileiro. E o original Teatro São João está aqui na imagem do vídeo, do lado direito é a imagem de baixo.
Essa era a fachada original do Teatro São João, construído na época de Dom João. O atual Teatro João Caetano tem a fachada, fica no mesmo lugar, mas a fachada dele é completamente diferente, a estrutura mudou muito, ainda tem algumas coisas do original, mas ele mudou bastante, ele passou por várias reformas, várias reconstruções desde sua fundação, então hoje ele está bem diferente. Do lado direito aí também, na foto de cima, a de baixo é um desenho, né? A de cima é uma foto, aí a gente tem a Real Biblioteca, que hoje é Biblioteca Nacional. A Real Biblioteca foi construída a mando de Dom João para reunir uma grande quantidade de livros, uma grande quantidade de conhecimento, pensando na erudição, na educação do Brasil. Né? Não existiam universidades no Brasil. O governo português proibia a existência de universidades no Brasil, concentrando a produção intelectual na Europa, né? Concentrava a produção intelectual em Portugal. Então, os brasileiros que queriam estudar na universidade tinham necessariamente que ir para Portugal. Dom João não chegou a criar uma universidade brasileira, mas ele estabeleceu essa biblioteca já com o objetivo de ir melhorando aos poucos a educação, a pesquisa no Brasil. Ele também criou um observatório astronômico no estado do Rio de Janeiro, na região serrana do Rio de Janeiro. Criou escolas para os filhos da elite no Brasil, escolas reais, né, escolas da coroa. As escolas nesse período e ainda durante um bom tempo no Brasil eram basicamente as escolas dos padres, as escolas de ordens religiosas. E Dom João cria algumas escolas reais, escolas da coroa, voltadas aos filhos da elite, para melhorar a educação no Brasil. Então percebam que ele está tentando melhorar não só a questão urbana, mas ele também está tentando melhorar a cultura, a erudição do Brasil. Ele quer transformar o Rio de Janeiro numa cidade que seja compatível com uma cidade europeia, uma cidade que seja digna de ter uma família real. Então, vejam também um pouco que Dom João, apesar de ser um governante absolutista, não dá para a gente dizer que ele tem influência do despotismo esclarecido, mas ele adota algumas medidas no sentido de melhorar a educação e a cultura. Não dá para a gente classificá-lo como um déspota esclarecido, mas ele tem algumas medidas que agradariam alguns pensadores iluministas, né, como a construção da biblioteca, o teatro, o observatório astronômico, a criação de escolas. Outra coisa que Dom João permite é que o Brasil possa imprimir jornais e revistas e livros. E ele cria a imprensa régia. Então, ele permitiu que o Brasil tivesse uma imprensa nacional. Ele cria a imprensa régia, a imprensa do rei, a imprensa real, que vai publicar os jornais e os livros oficiais da coroa portuguesa no Brasil. Mas também ele permitiu que particulares pudessem imprimir jornais e revistas. Antes o Brasil não tinha jornais nem revistas. Toda a imprensa que circulava no Brasil vinha de Portugal, era importada de Portugal. Então os livros que circulavam no Brasil eram impressos em Portugal e trazidos para o Brasil. E ao permitir a criação de uma imprensa brasileira, ele também está incentivando a circulação de ideias no Brasil. Por mais que não fosse uma imprensa livre, estou sempre insistindo nesse ponto, Dom João era um governante absolutista. Então só podiam circular as notícias, as informações que a coroa permitisse. Ninguém podia publicar uma notícia no jornal criticando o governo. Ninguém podia publicar um livro que criticasse a coroa, ou que a coroa considerasse imprópria, ou que criticasse a religião, por exemplo. Tudo isso era proibido. Mas ao permitir a impressão de jornais e revistas e livros no Brasil, né, permitir com que isso fosse produzido na própria colônia, no próprio Brasil, não tivesse que vir de Portugal, tornava a circulação das ideias mais fácil e mais dinâmica. E um fato curiosíssimo sobre o primeiro livro publicado no Brasil. O primeiro livro impresso no Brasil foi A Riqueza das Nações, de Adam Smith. Então é bastante curioso que o primeiro livro publicado no Brasil seja um livro liberal e iluminista. E isso tenha sido resultado da ação de um governante absolutista que permite a imprensa brasileira. Então é só um fato para vocês refletirem. O primeiro livro publicado no Brasil, o primeiro livro impresso no Brasil não foi a Bíblia, não foi um livro religioso, não foi um livro de poesia portuguesa, não foi um livro de literatura, foi um livro de economia, de um economista inglês, defensor do liberalismo.
ok? Seguindo, a arte e a ciência também foram muito incentivadas e muito desenvolvidas no período em que a família real esteve no Brasil. O Brasil recebeu durante esse período o que a gente chama de missões científicas e missões artísticas. Essas missões científicas ou missões artísticas eram grupos de artistas ou de cientistas europeus de diferentes lugares da Europa que vinham para o Brasil fazer estudos, fazer pesquisas ou produzir obras de arte. Entre esses artistas e cientistas europeus, a gente pode que vieram para o Brasil nesse período, a gente pode destacar alguns nomes. O Saint-Hilaire, que é um naturalista francês. Naturalista seria, a gente pode chamar um naturalista o que seria hoje um biólogo barra geógrafo. O naturalista é uma pessoa que estuda a natureza. Né? Nessa época, comecinho do século XIX, a gente ainda não tinha as disciplinas científicas bem caracterizadas como a gente tem hoje. Então, Saint-Hilaire ele fazia estudos que hoje seriam equivalentes à biologia e à geografia. Então, ele analisava o clima, ele fazia estudos, né, pesquisas sobre o clima no Brasil, sobre a vegetação, sobre os animais. Então, ele fez muitos estudos sobre a natureza do Brasil. E os estudos dele estão entre os mais importantes sobre a natureza do Brasil no século XIX. Então, ele tem uma importância muito grande para a história da ciência no Brasil. E outros dois nomes muito importantes são o Rugendas, que é um pintor alemão, e o Debré, que é um pintor francês. Ambos vieram para o Brasil nesse período da vinda da família real para o Brasil, mas o Debré permaneceu no Brasil durante muito tempo, não só durante esse período da família real no Brasil, mas por muitos anos, o Brasil já independente, ele se tornou, de certa forma, o pintor oficial do Brasil após a independência, né? E o Rugendas também tem muitos quadros, não só desse período da família real no Brasil, mas posteriormente. Então, eles são dois pintores que se interessaram muito pelas cenas do cotidiano e pela população do Brasil. Então, não só os cientistas, mas também esses pintores, eles retrataram a fauna, né, os animais, a flora, a vegetação, a sociedade brasileira colonial e nos primeiros anos após a independência e também os costumes da população no Brasil. Uma dica, uma sugestão, né, um exercício que eu proponho para vocês é vocês pesquisarem tanto o nome do Rugendas quanto o nome do Debré no Google Imagens. Vocês vão ver centenas e centenas de quadros. E a proposta é vocês identificarem quais quadros do Rugendas e quais quadros do Debré eu já usei em vídeos e em PowerPoints das nossas aulas. Vocês vão ver que a grande maioria das imagens que eu usei, talvez não a grande maioria, mas uma parte muito grande das imagens que eu usei com vocês em aulas são imagens ou do Rugendas ou do Debré. Inclusive algumas imagens muito importantes que a gente analisou em aula, alguns quadros muito importantes da história do Brasil são de um desses dois pintores. Então recomendo depois vocês jogarem os nomes deles no Google Imagens e identificarem quais quadros vocês conhecem, que a gente viu nas aulas. Vocês vão perceber que vocês conhecem muito mais esses dois pintores do que vocês imaginam. O Debré eu cito muito, né? Várias vezes eu já falei para vocês, olha, estou usando aqui vários quadros do Debré. O Rugendas eu já usei quadros, já falei dele para vocês, mas bem menos, talvez vocês não lembrem. Então depois dê uma pesquisada no Rugendas e no Debré, vocês vão ver muitas imagens importantes da história do Brasil que foram retratadas por esses dois pintores, um alemão e um francês. A vinda da família real para o Brasil não trouxe apenas mudanças na economia, né, com a abertura dos portos, com os tratados de 1810, nessa relação do Brasil com a Inglaterra. Não trouxe mudanças apenas na paisagem urbana, né, com a construção do hospital, da Real Biblioteca, do Teatro São João, da pavimentação de ruas. Não trouxe transformações também apenas culturais, né, com a própria biblioteca, com a criação de escolas, com a permissão da criação de uma imprensa nacional e a criação da própria imprensa régia, que era a imprensa oficial da coroa aqui no Brasil. Também veio junto com a família real para o Brasil uma transformação nos costumes da sociedade brasileira. Isso porque
principalmente as elites que viviam no Brasil colonial, começaram cada vez mais a imitar a moda e os costumes da família real. Eles entendiam que se a família real se comporta dessa forma, essa é a melhor forma de se comportar. Se a família real se veste dessa forma, essa é a melhor forma de se vestir. Então, os hábitos trazidos pela família real portuguesa, vinda da Europa, começaram a ser imitados pela população. Só que a gente tem algumas curiosidades, né, sobre essa imitação. Se a gente levar em conta algumas coisas como o clima de Portugal ser diferente do clima brasileiro, a natureza em Portugal, os recursos naturais em Portugal serem diferentes dos recursos naturais brasileiros, isso vai causar alguns estranhamentos, alguns hábitos, alguns costumes portugueses, quando imitados no Brasil, eles vão ter uma aparência que vai ser ridicularizada por alguns europeus, porque vão ser algumas cópias mal feitas, digamos assim. Vamos analisar isso. Então, assim, primeiro, consumir produtos estrangeiros se tornou um sinal de distinção social. Se eu sou uma pessoa distinta na sociedade, se eu sou uma pessoa de destaque, eu tenho que consumir produtos estrangeiros, tenho que consumir produtos europeus, principalmente ingleses. Então, há uma noção de que o que vem do exterior é melhor do que o que é nacional. Se a gente parar para pensar, esse pensamento ainda é muito comum no Brasil, que alguns autores mais recentes chamaram de complexo de vira-lata, que o brasileiro acha que tudo que é estrangeiro é melhor do que o que é nacional, simplesmente por ser estrangeiro. Então, nesse período, consumir produtos estrangeiros era sinal de distinção social. Então, se eu visto uma roupa inglesa, eu sou melhor do que quem veste uma roupa nacional. Se eu compro um produto inglês, eu sou melhor do que quem compra um produto nacional. E se eu compro um produto inglês que é difícil de encontrar no Brasil, então eu sou muito melhor do que quem não tem esse produto. Seria mais ou menos equivalente a gente pensar hoje em comprar uma roupa de marca. Né? Se eu uso marcas, eu sou melhor socialmente do que quem não usa marcas. Okay? Então, ter acesso a esses produtos era um sinal de distinção social. E aí, a aristocracia rural, vejam, os grandes fazendeiros, os senhores de engenho, começam a copiar os costumes e a moda europeia. Só que isso tem um problema. Vamos pensar em, por exemplo, Portugal. No inverno, em Portugal, faz frio. Então, era razoável usar um casaco mais pesado, usar luvas, usar meias grossas, usar uma calça comprida. Agora, imagine um fazendeiro no interior de Pernambuco usando as roupas europeias. Ele vai morrer de calor. Ele vai morrer de calor. Mas usar essas roupas era um sinal de distinção. Então ele usava para mostrar que ele era uma pessoa melhor do que os outros, de que ele era da elite. Então isso vai... Esses costumes, essa cópia de costumes e procedimentos europeus vai causar alguns estranhamentos. Algumas pessoas vão passar algumas vergonhas. Porque a elite brasileira vai se vestir como os europeus. Só que no Brasil, em geral, fazia muito mais calor, o clima é muito mais quente, muito mais úmido do que na Europa. Então usar as roupas europeias não era muito confortável no Brasil. Mas as elites vão copiar a moda e os costumes europeus. Além disso, Dom João, para fazer uma graça com a galera, para satisfazer os anseios da elite colonial brasileira, começou a distribuir títulos de nobreza para essas pessoas. Então ele pegava um grande fazendeiro e falava: ah, agora você vai ser o barão de tal coisa. Ah, agora você vai ser o duque tal coisa. Então ele começou a dar títulos de nobreza, considerar essas pessoas como se elas fossem nobres. Só que na prática, essas pessoas que recebiam os títulos, elas não tinham poder nenhum. Na Europa, quando você recebe um título de nobreza, significa que você tem um cargo na coroa, ou que você é um senhor feudal, que você tem o direito de explorar determinado lugar. No Brasil, esses títulos eram apenas simbólicos. Mas os fazendeiros se gabavam quando recebiam esse título. Falavam: agora eu sou um nobre, agora eu sou um duque, agora eu sou um barão, agora eu sou um marquês. Mas na prática, esses títulos não serviam para nada, porque era só um título. Ele não passaria a mandar em alguma coisa, ele não teria um privilégio feudal, ele não teria um direito de explorar determinada coisa, ele seria simplesmente uma pessoa com um título. Uma pessoa que poderia se aparecer para os amigos. Seria a mesma coisa que hoje, sei lá,
o prefeito de Uruguaiana nomeasse um de vocês o duque ou a duquesa da Baixada. Ah, agora você é o duque da Baixada. Você vai poder ir lá na Baixada e fazer o que você quiser? Não. Você não vai mandar em nada, você só vai ter um título. E esse título não vai servir para nada. Então Dom João sabia usar esses títulos para agradar as elites. E essas elites iam ficar satisfeitas com ele, iam gostar dele porque ele deu esses títulos, mas na prática isso não alterava nada na vida de ninguém, era só um título simbólico. E, enfim, e tem outras coisas ridículas, né, que aconteciam, muitos produtos que eram importados da Europa que não serviam para nada. Por exemplo, os ingleses vendiam no Brasil esqui para neve. Não faz sentido nenhum esqui para neve. Só que pessoas da elite compravam esquis ingleses para dizer que tinha um produto inglês em casa. E que tinha um produto que os nobres ingleses, que a elite inglesa usava. Mas que no Brasil não servia para nada. Então, você tem essa coisa do querer copiar o europeu, querer parecer com o europeu, e na prática acabar passando uma vergonha, porque você não é europeu, porque o Brasil não tinha condições, não tinha estrutura, não tinha clima, não tinha nada, ou muito pouca coisa, para copiar dos europeus. Então tem esses fatos curiosos, né, sobre a elite brasileira. Aqui a gente vai analisar um trecho de um livro chamado O Rio de Janeiro Visto por Dois Prussianos em 1819. É um daqueles livros que tem o título que explica muito bem o que é o livro. Então, esse livro foi escrito por dois prussianos que visitaram o Rio de Janeiro no ano de 1819 e deram sua impressão sobre a cidade. Então, em 1819, a família real portuguesa ainda está no Brasil. Então, esses dois prussianos, né, a Prússia que vai dar origem à Alemanha depois, que a gente vai estudar mais para frente, então esses dois prussianos, né, dois alemães, vieram para o Brasil, visitaram a cidade do Rio de Janeiro e escreveram um livro contando o que eles viram. Esse livro, pessoal, ele é cheio de críticas e cheio de ironias. Que a gente vai analisar um trecho que a crítica, a ironia não está tão explícita, mas a gente vai perceber que tem alguma crítica e alguma ironia no texto. Eles escreveram o seguinte: há relativamente muito mais luxo aqui, quando eles dizem aqui, é aqui no Rio de Janeiro. Há relativamente muito mais luxo aqui do que nas mais importantes cidades da Europa. Com dinheiro, compram-se artigos da moda, franceses e ingleses. Em suma, tudo. O mundo elegante veste-se como entre nós, segundo os últimos modelos de Paris. Os homens, apesar do grande calor, usam casaca e capas das mais finas telas e meias brancas de seda. O luxo das mulheres é indescritível. Jamais encontrei reunidas tantas pedras preciosas e pérolas de extraordinária beleza. Os vestidos são bordados a ouro e prata. Sobre a cabeça colocam 4 ou 5 plumas francesas. E sobre a fronte, como em torno do pescoço e em um dos braços, diademas incrustados de brilhantes e pérolas, alguns de excepcional valor. Se a gente analisar aqui, eles estão dizendo o seguinte, eles começam dizendo, há relativamente muito mais luxo aqui do que nas mais importantes cidades da Europa. Quando ele diz isso, ele não está dizendo mais luxo no sentido de bom gosto, ou de que as pessoas no Brasil se vestem melhor do que as europeias. Ele está dizendo que as pessoas usam artigos de luxo com muito mais frequência e em muito maior quantidade do que na Europa. Isso não é um elogio, isso é uma crítica. Ele está dizendo que as pessoas que têm dinheiro compram tudo que podem e usam tudo ao mesmo tempo. Reparem que eles não estão dizendo que as mulheres e os homens são elegantes ou são bem vestidos. Ele está dizendo que o luxo é muito grande e que o luxo das mulheres, por exemplo, é indescritível. Ele usa a palavra elegante para dizer o mundo elegante veste-se como entre nós, segundo os últimos modelos de Paris. Então, as pessoas ditas elegantes no Brasil se vestem como os europeus, mas depois ele faz a ressalva. Apesar do calor, os homens usam casaca e capas das mais finas telas e meias brancas de seda. Então eles diziam o seguinte, eles se vestem como os europeus num lugar que o clima não é para se vestir igual ao europeu. Eles, num lugar muito quente, eles se vestem como os europeus se vestem no frio. Então, eles não estão elogiando, eles não estão dizendo que é bonito, eles estão dizendo que é, né, usando uma expressão atual, é over. Eles estão dizendo que não, é exagerado. As mulheres usam joias demais, as roupas são finas demais, as pessoas usam roupas que na Europa se usa em festas, as pessoas usam para andar na rua. Então, eles estão criticando o exagero. Olha, as pessoas ostentam muito, elas exageram na forma de se vestir. E
né, em outros trechos do livro, em outros momentos, esses autores eles vão criticar a extravagância dessas pessoas, vão criticar como essas pessoas, na verdade, achando que estão se vestindo de forma muito bonita e muito elegante, muito tudo, eles vão dizer, olha, na verdade essas pessoas são ridículas, né? Na verdade elas estão passando vergonha. Né? Um outro exemplo, né, como eu disse, falei das coisas que não faziam muito sentido, um outro exemplo de como as elites imitavam os costumes europeus e às vezes imitavam errado ou não sabiam direito o que estavam fazendo. Durante a viagem de Portugal para o Brasil, alguns navios que traziam a família real e os nobres para cá tiveram surto de piolhos. Então, que é algo absolutamente comum em viagens de navio nesse período. Mesmo viagens de pessoas ricas, mesmo viagens de elite, o navio, por ser um ambiente de confinamento, é muito comum que tenha surtos, que tenha, por exemplo, se tem pulgas, todo mundo pega, se tem piolho, todo mundo pega. E alguns navios tiveram surto de piolho, o que fez com que muitas mulheres na viagem, inclusive mulheres da família real, tivessem que cortar o cabelo, tivessem que raspar o cabelo para tirar os piolhos. Então, quando elas chegaram no Brasil, muitas dessas mulheres, para cobrir a careca ou o cabelo cortado de qualquer jeito, usavam panos em forma de turbante para esconder a careca, né, ou o cabelo cortado muito curto. Quando a família real portuguesa chega no Brasil e as mulheres da nobreza chegam no Brasil usando esses turbantes, as pessoas acharam que isso era moda na Europa, então começaram a usar turbantes no Brasil também. As mulheres da elite começaram a usar turbantes, imitando as mulheres da nobreza e da família real, quando na verdade isso não era moda, era só para esconder o cabelo que foi cortado durante a viagem por causa de piolhos. Então tem muitos exemplos de como a elite colonial brasileira queria copiar o modo de vida europeu e ou copiava errado ou copiava sem saber o que estava acontecendo. E acabava copiando de um jeito a se prejudicar, né? Como no caso dos homens. Ao copiar a forma de se vestir dos europeus, os homens passavam calor, suavam, e como consequência disso, fediam mais do que os europeus, às vezes. Então, a gente tem esses problemas de tentar adaptar no Brasil um costume europeu que não tem nada a ver com o clima e com o ambiente do Brasil. Vamos lá. Dom João, quando chegou no Brasil, ele agradou muita gente. Todo mundo gostou. A elite brasileira achou muito legal. O rei ainda não era rei, mas a família real portuguesa vir para o Brasil, a rainha Dona Maria I vir para o Brasil, o príncipe regente. O povo achou muito legal o Rio de Janeiro virar capital do império, a corte portuguesa estar no Brasil. Isso aumentou a autoestima dos brasileiros. Né? Agora eles, nossa, o rei está aqui, né? A família real está aqui, que honra para nós. Né? A gente agora é igual aos europeus, a gente tem uma família real aqui do nosso lado. Igual eles têm na Europa. Olha que coisa legal. Só que, da mesma forma que Dom João, a princípio, fez as pessoas gostarem, aclamarem e acharem muito legal a vinda da família real, com o tempo alguns problemas começaram a surgir no Brasil e em Portugal. Primeiro, os cargos políticos no Brasil, na colônia, continuaram nas mãos dos portugueses. Os brasileiros não tiveram acesso a cargos administrativos. Os cargos administrativos continuaram entre os portugueses. E alguns novos cargos foram criados apenas para acomodar os nobres que vieram de Portugal. Então, cargos que não existiam foram criados para que os nobres portugueses que vieram junto com Dom João tivessem uma ocupação. Então, os principais cargos políticos já não eram acessíveis aos brasileiros, e com a vinda de 15 mil portugueses junto com Dom João VI, se tornaram ainda menos, né? Junto com Dom João, ainda não é Dom João VI. Ele vai virar Dom João VI daqui a pouco, mas ainda é só Dom João. Então, os brasileiros começaram a ficar um pouco incomodados, porque os portugueses tinham uma série de privilégios que os brasileiros não tinham. Além disso, a corte, as 15 mil pessoas que vieram com Dom João, eram sustentadas pelos impostos que os brasileiros pagavam. Então, antes lá em Portugal, eles eram sustentados com os impostos que os portugueses pagavam lá em Portugal. Quando a família real vem para o Brasil, essas pessoas são sustentadas pelos impostos dos brasileiros. Então, Dom João aumenta alguns impostos no Brasil para sustentar essa população enorme que veio de Portugal para o Brasil. Com a vinda dessas 15 mil pessoas de Portugal para cá,
também teve um significativo aumento populacional. A gente viu, o Rio de Janeiro saltou de 50 mil para 65 mil pessoas. Chegaram 15 mil pessoas de uma hora para outra. Então, esse aumento da população diminuiu a oferta de alimentos. Diminuindo a oferta de alimentos, o preço do alimento aumenta. Então, a gente tem inflação. E a inflação, no preço dos alimentos, ela prejudica principalmente a população mais pobre. Então, os mais pobres da colônia foram os mais afetados com a escassez de alimentos e o aumento no preço dos alimentos. Então, a gente tem uma parcela significativa da população incomodada com a presença portuguesa, com a presença da família real. Não especificamente da família real, mas de toda a corte que veio, dessas 15 mil pessoas que vieram junto com Dom João. Então, isso vai prejudicar interesses da elite brasileira e vai prejudicar a população mais pobre, que vai ver o preço dos alimentos aumentar, os impostos aumentarem. Ok? Pois bem, 1815, vocês devem estar lembrados. Se não lembram, é só fingir que lembra, que é vídeo, eu não estou olhando na cara de vocês. Quando eu encontrar com vocês, vocês podem falar para mim, eu lembrava quando você disse isso no vídeo. Em 1815, nós temos a queda de Napoleão e o Congresso de Viena. Então, Napoleão é finalmente derrotado, em 1815, após os 100 dias de Napoleão, ele é finalmente derrotado em Waterloo ou Waterloo, dependendo da pronúncia que você escolher para o nome da cidade. Ele é exilado na ilha de Santa Helena, vai ficar lá até sua morte, e as monarquias europeias se reúnem no Congresso de Viena para fazer com que a Europa voltasse a ser como era antes da Revolução Francesa. Redefinir as fronteiras dos países, devolver para cada país os territórios que Napoleão tinha pegado, restituir os reis que haviam sido depostos por Napoleão. Então eles queriam que a Europa voltasse a ser como era antes da Revolução Francesa, em 1815. E aí os reis europeus pressionam Dom João a voltar para Portugal, a voltar para a Europa, para participar do Congresso de Viena e, afinal de contas, ele é um monarca europeu, ele é um governante europeu. Não tem nada que está numa colônia. É indigno um governante europeu, um membro de uma família real, governar da colônia. Se ele queria visitar a colônia, ok, visitou a colônia, achou legal, volta para a Europa. O lugar dele como monarca é na Europa, não é na colônia. Então, Dom João pensa o seguinte, Dom João não queria voltar para Portugal, Dom João gostou de ficar no Brasil. Ele estava muito satisfeito em estar no Brasil e em estar governando o Império Português a partir da cidade do Rio de Janeiro. E ele pensou, poxa, realmente, como um monarca, como um governante europeu, eu não é muito digno eu estar numa colônia. Eu tenho que estar num reino. Qual foi a solução de Dom João, que queria governar de um reino, mas não queria ir embora do Brasil? Elevou o Brasil à condição de reino unido. Então, o Brasil, em 1815, oficialmente deixa de ser uma colônia. Em 1815, o Brasil se torna Reino Unido a Portugal e Algarves. Algarves é um território que pertence a Portugal, bem pequenininho, e que, para Portugal se chamar de Reino Unido, igual a Inglaterra fazia, Portugal pegou esse território pequenininho, que fica afastado de Portugal, e criou o Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. Então, o Brasil seria, para Portugal, mais ou menos o que a Escócia, ou o País de Gales, ou a Irlanda do Norte hoje são para a Inglaterra. O Brasil seria parte do Reino Unido. Então, o Brasil não era mais colônia, era um reino unido a Portugal. Okay? Então, oficialmente, em 1815, o Brasil não é mais colônia. Não é independente de Portugal. O Brasil ainda faz parte do Império Português. Mas, administrativamente, ele era um Reino Unido. Então, ele não era uma colônia. Ele tinha passaria a ter uma certa autonomia administrativa, ainda responderia ao rei. O rei de Portugal é rei do Brasil e rei de Algarves. Por isso, o Reino Unido é um rei só para todo mundo. Mas o Brasil teria uma condição diferente de colônia. Não é mais uma colônia, é um Reino Unido. Ok? Então, Dom João, em 1815, transforma o Brasil em Reino Unido e continua no Brasil. Ele não volta para a Europa. Mesmo com o Congresso de Viena, mesmo com as monarquias europeias pedindo o retorno dele, ele fala, não, estou bem aqui no Brasil, estou bem no Rio de Janeiro, o Brasil virou Reino Unido, segue o baile aí na Europa, eu governo daqui. Os brasileiros acharam muito legal o Brasil virar Reino Unido, porque afinal de contas, caramba, nós não somos mais colônia, nós somos um Reino Unido. Olha que importante, olha que legal. A gente não é que nem esses povo aqui, esses argentinos, esses uruguaios, esses paraguaios, que é colônia e fica brigando lá com a Espanha. Agora a gente é Reino Unido. A gente é igual a Portugal. A questão é, mudou alguma coisa na prática para os brasileiros virar Reino Unido? Não mudou absolutamente nada, ficou tudo exatamente igual.
Os altos cargos continuaram sendo ocupados pelos portugueses, a situação econômica se manteve igual, quem era da elite continuou na elite, quem era pobre continuou pobre, e todo mundo sendo governado por Dom João. Não fazia diferença Dom João estar no Rio de Janeiro ou estar em Lisboa. Ele governaria igual o Brasil. Então não mudou absolutamente nada para o Brasil. Para o ânimo, para a autoestima dos brasileiros foi maravilhoso. Para o dia a dia não mudou absolutamente nada. Os brasileiros gostaram, mas não mudou nada. Para os portugueses também não mudou muita coisa. Mas os portugueses não gostaram nem um pouquinho. Os portugueses se sentiram abandonados por Dom João. Como assim? O nosso governante vai embora para a colônia e fica lá e não quer voltar para cá. Então os portugueses não gostaram nem um pouco dessa história de Reino Unido e de Dom João ficar no Brasil. E além disso, quem ficou governando Portugal na ausência de Dom João? Um militar inglês. Dom João nomeou um militar inglês para governar Portugal. E os portugueses estavam se sentindo muito humilhados. Porque se o rei não está em Portugal, né, se a família real não está em Portugal, está no Brasil, e eles estão sendo governados por um governador nomeado pelo rei, ou pelo príncipe regente, eles estão vivendo como se eles fossem colônia. E o Brasil a metrópole. Então os portugueses estão se sentindo muito rebaixados, porque eles estão se sentindo tratados como se fossem uma colônia. Para piorar ainda mais a relação de Dom João com seus súditos portugueses, no ano de 1816, Dona Maria I morre. A rainha louca morre. E Dom João finalmente é coroado Dom João VI. Onde ele é coroado? Ele volta para Lisboa para ser coroado rei de Portugal? Não. Ele é coroado no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Foi a única vez que um monarca europeu foi coroado na América. E ele foi coroado na cidade do Rio de Janeiro. Os portugueses se sentiram ainda mais menosprezados. O nosso rei não se deu ao trabalho de vir aqui ser coroado. Ele foi coroado lá no Brasil. Então, percebam, os portugueses estão se sentindo menosprezados por Dom João. E essa insatisfação dos portugueses com Dom João, que a partir de agora é Dom João VI, vai aumentar cada vez mais. E essa insatisfação dos portugueses com Dom João VI está intimamente ligada com a independência do Brasil, que é o tema da nossa próxima aula. Mas a gente ainda não vai falar disso agora. Em 1817, uma parcela da população brasileira também está insatisfeita com Dom João, agora Dom João VI. E essa insatisfação vai levar a uma revolta. E essa revolta vai levar a uma tentativa de independência de uma parte do Brasil. Em 1817, nós temos a Revolução Pernambucana. A gente já viu, né, que os pernambucanos têm um histórico, eles têm um know-how, eles têm uma certa experiência, uma expertise em brigar contra dominações estrangeiras. A gente viu que eles já expulsaram os holandeses. Em 1817 eles vão brigar com Dom João VI, e a gente vai ver que no primeiro reinado eles vão brigar com Dom Pedro I também. Então Pernambuco tem um histórico de revoltas e revoluções. O que é a Revolução Pernambucana em 1817? O contexto é o seguinte: os senhores de engenho pernambucanos estavam muito insatisfeitos com o governo de Dom João. Primeiro por um motivo que não era culpa de Dom João, a queda no preço internacional do açúcar. Então a concorrência que vinha do açúcar holandês, do açúcar britânico, fez com que o preço do açúcar caísse. Isso vinha acontecendo ao longo do século XVIII, no começo do século XIX manteve-se essa tendência de queda no preço internacional do açúcar. Aí, coisas que já tinham a ver com o Dom João VI, o aumento dos impostos e o aumento no preço dos alimentos, que a gente viu agora há pouco, né? A vinda da corte portuguesa fez com que caísse o acesso aos alimentos, né? Aumentou a escassez de alimentos, e para sustentar essa corte, Dom João aumentou os impostos. Esses senhores de engenho pernambucanos, eles se sentiam prejudicados também pelos privilégios dados aos comerciantes portugueses. Então, como eu disse, os portugueses tinham acesso aos cargos políticos e também tinham vantagens comerciais. Então, surge por todo o Brasil, mas de forma muito forte em Pernambuco, um sentimento anti-lusitano, um sentimento anti-português. Tanto que um dos gritos de guerra da Revolução Pernambucana era mata marinheiro. Eles chamavam os comerciantes portugueses de marinheiros porque eles vinham de navio. Então esse grito de mata marinheiro era uma das representações desse sentimento anti-lusitano contra os privilégios dados aos comerciantes portugueses. Então um grupo de intelectuais pernambucanos, entre eles havia padres, militares, juízes, latifundiários, né, grandes proprietários, planejou proclamar a independência de Pernambuco e transformar
Pernambuco numa república. Então Pernambuco, a província, a capitania de Pernambuco, seria um estado independente, se separaria de Portugal, e eles proclamariam a república. De novo, da mesma forma que a Inconfidência Mineira planejava a independência de Minas Gerais e não do Brasil inteiro, a Revolução Pernambucana planejava a independência de Pernambuco, não do Brasil inteiro, a independência de Pernambuco. Esses rebeldes se juntaram, se organizaram e, através de uma ação muito rápida, conseguiram tomar o poder. Conseguiram destituir o governador e assumiram o controle de Pernambuco. Quando eles assumiram o controle de Pernambuco, eles estabeleceram um governo provisório. E esse governo provisório iniciou a criação de uma constituição para a República de Pernambuco, e essa constituição era inspirada nas ideias do liberalismo econômico, nas ideias iluministas e na Revolução Francesa. Então eles se inspiram na Revolução Francesa e no liberalismo. Esse liberalismo tem um pouco da independência dos Estados Unidos. Então eles têm como referência a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, que ambas têm de fundo as ideias iluministas, mas também, principalmente entre as ideias iluministas, o liberalismo do Napoleão, por exemplo, que o Napoleão ajuda a difundir. Nessa Constituição estariam definidas liberdade de imprensa, que o Brasil não tinha, por ter um governante absolutista, estaria definida a abolição de alguns impostos criados por Dom João VI, e estabelecia a igualdade entre brasileiros e portugueses. Então percebam que era algo que incomodava os colonos brasileiros, as vantagens que os portugueses tinham em relação aos brasileiros. Então os brasileiros se sentiam incomodados por serem considerados inferiores ou por não ter os privilégios que os portugueses tinham. E a Revolução Pernambucana, na sua Constituição, deixa isso claro. Os portugueses podem continuar morando em Pernambuco? Podem, mas eles vão ter os mesmos direitos que os brasileiros. A ideia de todos iguais perante a lei, ideia iluminista, que vai influenciar as independências na América, que vai influenciar a Revolução Francesa e que vai influenciar a Revolução Pernambucana também, como havia influenciado também tanto a Conjuração Mineira quanto a Conjuração Baiana. Não só Pernambuco se separou de Portugal. Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas aderiram à Revolução Pernambucana, então seria criado um estado independente reunindo Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas. Entretanto, esse novo governo, essas lideranças da Revolução Pernambucana estavam divididas, assim como aconteceu na Revolução Francesa. Na Revolução Francesa você tinha jacobinos e girondinos, ambos queriam acabar com o absolutismo, mas o que fazer depois de acabar com o absolutismo? Uns queriam uma coisa, outros queriam outra. Na Revolução Pernambucana aconteceu a mesma coisa. Alguns grupos queriam mudanças mais profundas e radicais, outros grupos queriam mudanças mais lentas. Por exemplo, a questão da escravidão. Uma parte das lideranças da Revolução Pernambucana queria acabar com a escravidão. Outra parte tinha medo que, acabando com a escravidão, considerando os negros iguais aos demais perante a lei, que eles se revoltassem igual aos escravos haitianos. Né? No Haiti, a independência do Haiti foi feita pelos escravos. Eles eram 90% da população e os escravos haitianos proclamaram a independência do Haiti. E em Pernambuco, principalmente os senhores de engenho, que eram donos de uma grande quantidade de escravos, tinham medo que, ao libertar os escravos, primeiro, que eles perdessem sua mão de obra e, segundo, que esses escravos se revoltassem e tomassem o poder. Então, a Revolução Pernambucana não chegou a um acordo, por exemplo, do que fazer com a escravidão. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles não acabaram com a escravidão. A escravidão vai ser abolida nos Estados Unidos muito depois da independência. E a Revolução Pernambucana tinha esses problemas. Vai acabar com a escravidão? Não vai? Vai privilegiar a industrialização? Vai privilegiar a agricultura? Vai fazer voto censitário? Vai fazer voto universal? Então, eles não estavam chegando a um acordo. Em meio a essas discussões do que fazer com a recém-proclamada República de Pernambuco, Dom João VI mandou as suas tropas para Paraíba, para o Rio Grande do Norte, para Alagoas e para Pernambuco. Suas tropas derrotaram esse governo provisório, retomaram o controle, reintegraram essas regiões ao Brasil, e várias pessoas foram presas, né, dezenas de pessoas foram presas, e alguns dos líderes foram condenados à morte. Entre os líderes presos estava um padre, que depois se tornou político, que ele era conhecido pelo apelido de Frei Caneca. Ele foi preso, mas depois ele conseguiu o perdão do rei e foi libertado. E esse Frei Caneca vai ser líder de uma outra revolta que vai acontecer em Pernambuco, já com o Brasil independente. Mas isso são spoilers
cenas dos próximos capítulos das próximas aulas, ok? Então, pessoal, a gente vai encerrar esse vídeo da presença da família real no Brasil com a Revolução Pernambucana, para vocês perceberem que uma parte significativa da população brasileira não estava satisfeita com o governo de Dom João VI. Na nossa próxima aula, não sabemos se será vídeo, se será presencial, mas na próxima aula nós falaremos sobre a independência do Brasil. É uma continuação dessa aula. Como eu disse, a presença da família real no Brasil e a insatisfação dos portugueses com Dom João VI tem ligação com a independência do Brasil. Os brasileiros também vão ficar insatisfeitos com o governo português. E quando Portugal e Brasil passam a ter interesses muito diferentes, é um momento que os brasileiros passam a levar muito a sério a ideia de se separar de Portugal. E é aí que o Brasil vai se tornar independente, ok? Nos siga, além do vídeo, haverá slides, em algum momento haverá exercícios, não sei se logo, não sei se vai demorar, mas haverá exercícios para vocês irem praticando para as provas. Mas o principal aqui é estudar o conteúdo desse vídeo, ok? Espero vê-los em breve. Até mais.